você consegue identificar como adulto, adulta, quando está passando por algum comportamento abusivo, quando alguém está sendo abusivo ou abusiva com você? Bem, nesse vídeo eu vou falar sobre algumas das coisas principais que fazem com que os abusos aconteçam e como é que a gente pode identificar ou não. Meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta. Preciso te dizer que esse é um vídeo para pessoas adultas, então eu não vou falar de... Eu não estou aqui falando para crianças ou para abusos que acontecem na infância e também não vou detalhar os tipos de abuso. Eu vou falar da estrutura básica para que um abuso aconteça, isso para pessoas adultas. Outra coisa, pode ser bem legal que você tenha papel e caneta. Vai ter um momento aqui do vídeo que eu vou fazer algumas perguntas para você poder entender por que é que você não identifica, não consegue perceber que está acontecendo um comportamento abusivo. Então, pode ser legal você ter papel e caneta ou anotar no seu bloco de notas. Se você precisar, dá uma pausa aqui nesse vídeo, vai buscar papel e caneta ou onde você vai fazer as anotações, mas eu recomendo fortemente que você faça isso, tá? Esse é um vídeo que eu não detalho, então ele vai ser genérico, mas eu acho que um primeiro passo para pessoas que se perguntam, né, por que eu não consigo identificar quando alguém tem um comportamento abusivo comigo, ou se eu tenho um comportamento abusivo com as pessoas, o que será que está por trás disso para esse comportamento acontecer e essa dificuldade de identificar, seja na hora de ter um comportamento abusivo, seja na hora de ser a pessoa que está recebendo o comportamento e a pessoa não consegue identificar. Então eu vou começar com uma citação que pode parecer, mas o que isso tem a ver com o que você vai falar? Me dá um voto de confiança que você vai perceber que tem tudo a ver. É a grande questão, pode-se começar através dessa citação. Então, se o sobrevivente não experimentou amor, carinho ou nutrição quando criança, muitas vezes não saberá como responder quando isso for oferecido na idade adulta ou no ambiente terapêutico. Quem falou isso foi a Christiane Sanderson. Essa citação está no livro Counseling Work with Trauma, é um livro que não está traduzido em português. Essa tradução é uma tradução livre. Bem, primeira coisa a explicar, se você não for um profissional e não estiver habituado com a palavra sobrevivente, esse é um livro que a Christiane Sanderson escreveu para terapeutas. Ela escreveu para qualquer pessoa que quiser ler, mas ele conversa diretamente como é que nós terapeutas, como é importante que a gente saiba ferramentas para lidar com as pessoas que sobreviveram a abusos. A Christiane usa o termo sobrevivente porque ela acha que esse é um termo que se aplica, que faz sentido usar esse termo. Pessoas que sobreviveram ao abuso. Ela não usa o termo vítima ou qualquer outra coisa. Por isso esse termo, só para te localizar, sobrevivente. E esse sobrevivente são de abusos. E abusos de uma forma geral, porque em geral um abuso vem conectado com o outro. Dificilmente uma pessoa sofre um tipo de abuso ou sofreu um tipo de abuso na infância. O que ela está falando aqui nesse trecho, né? Que se na infância uma pessoa não experimentou carinho, nutrição, amor, e eu colocaria aqui proteção, segurança, essa pessoa na fase adulta, quando ela se deparar com isso, em geral ela não vai reconhecer, porque ela não conhece. A gente só reconhece aquilo que a gente conhece. E pode, inclusive, ela não fala aqui, ela fala, não saberá como responder quando isso for oferecido na fase adulta
e ou no ambiente terapêutico. Ela colocou ou, mas eu coloco e ou no ambiente terapêutico. Por que eu estou trazendo aqui, se nesse vídeo eu me proponho a falar sobre como identificar abuso? O que eu tenho percebido? Que abuso é algo que, em geral, está naturalizado, foi normalizado para a grande maioria das pessoas. E aí, é muito difícil, quando algo está naturalizado e normalizado, que isso seja reconhecido, que isso seja identificado. Até porque os comportamentos abusivos, eles são muito variados. Existem comportamentos muito explícitos, muito violentos, escancarados, e tem comportamentos implícitos, muito sutis, e que inclusive recebe nome de amor, de afeto. Então, por isso é muito importante que vocês saibam que pessoas que não tiveram, não receberam isso na infância, amor, segurança, proteção, carinho, elas podem não reconhecer na fase adulta quando isso vier para elas, inclusive desconfiar, achar estranho, não saber bem como lidar com isso, e está muito naturalizado para ela lidar com comportamentos abusivos. Então vamos lá. E aí eu vou falar um pouco aqui agora sobre quais são as bases de um abuso, seja ele qual for, tá? Mas o que as pesquisas, os estudos mostram é que esses 3 elementos, eles estão presentes para um abuso acontecer. Primeiro, desequilíbrio de poder. Segundo, uso do controle. Terceiro, distorção da realidade. Então eu vou dar um exemplo. Por exemplo, na infância de uma pessoa. O que a gente pode ver como desequilíbrio de poder? Numa relação entre um adulto e uma criança, isso por si só é desequilíbrio de poder. Uma criança, ela necessita de um adulto, a depender da idade dela, ela vai depender muito para se manter viva. Ela pode necessitar desse adulto para fazer a limpeza dela, para dar alimento para ela, para cuidados básicos, simples e complexos. Então, a vida dela depende de um adulto. Isso já configura desequilíbrio de poder. Porque se esse adulto, por algum motivo, não oferecer, não cuidar dessa criança, ela não pode fazer nada. E ele detém esse poder. Então, esse é um exemplo básico. Controle. Como é que o controle pode se configurar numa relação entre adulto e criança? Então, vamos dar um exemplo básico. Uma criança diz que não quer comer aquele almoço, aquela comida que está sendo oferecida para ela. E aí, esse adulto pode dizer assim para ela: se você comer isso, eu te dou aquilo. O que é o aquilo? Aquilo é um doce que ela gosta. Ou, se você comer isso aqui, comer tudo, você vai poder brincar. Isso é um tipo de controle, porque você, criança, faz o que eu, adulto, quero, e depois você faz o que você quer, mas primeiro atendendo a minha necessidade, a minha exigência. Quando eu falo de distorção da realidade, é, por exemplo, quando eu, adulto, falo com uma criança. Coma isso tudo e depois você pode brincar. E aí a criança, às vezes, pode fazer isso muito chateada, contrariada, come ali sem vontade, chorando. E aí eu falo: eu estou fazendo isso porque eu gosto de você. Eu estou fazendo isso porque eu quero o seu bem. Eu estou fazendo isso porque eu quero que você seja uma pessoa adulta, boa. Por que isso é distorção da realidade?
porque isso é mentira. Quando eu digo, eu exijo que uma criança faça uma coisa que ela não quer fazer, eu obrigo ela a fazer e uso como forma de controle, oferecer algo, se você fizer isso agora que eu quero, eu vou te dar isso que você quer e você gosta. Por que eu dizer que eu estou fazendo isso para o bem dela é mentira? Eu estou fazendo isso para o meu bem. Eu vou ficar bem com isso. Ainda que comer aquela comida seja algo saudável para ela, possa proporcionar saúde para ela. Porque se eu realmente quisesse o bem dela, eu escutaria a necessidade dessa criança. Por que você não quer comer isso? O que está acontecendo? O que você está sentindo? Se eu dou espaço para escutar essa criança e entender por que será que ela não quer comer aquela comida, isso sim é querer minimamente o bem daquela criança ou gostar daquela criança. Quer poder escutá-la, quer querer entendê-la, quer ficar curiosa, uma curiosidade interessada. Por que essa criança não quer comer isso? Então esse é um exemplo muito simples e eu poderia dar um exemplo muito escabroso, mas quis trazer esse exemplo simples porque, em geral, algumas pessoas, quando escutam a palavra abuso, desequilíbrio de poder, controle, distorção da realidade, fica imaginando uma coisa muito escalafobética. Nossa, tirou sangue e foi uma coisa horrorosa, teve estupro. Não, isso não aconteceu comigo, então tá tudo bem. Não é bem assim. Então tenha em mente isso. Para que qualquer abuso aconteça, em geral, esses 3 elementos estão presentes: desequilíbrio de poder, uso do controle e a distorção da realidade. Bem, vou trazer uma outra citação. Para sobreviver ao abuso, o sobrevivente tende a distorcer a realidade e ignorar a verdadeira natureza da relação abusiva e normalizar o comportamento do agressor. Isto permite-lhes mascarar o abuso e desenvolver uma tolerância cada vez maior ao abuso, que pode tornar-se tão arraigada que o sobrevivente é incapaz de admitir o abuso para si mesmo ou para os outros. A alternância entre comportamento abusivo e amoroso torna-se a, abre aspas, supercola que une, fecha aspas, o relacionamento. Este vínculo pode, por vezes, ser tão forte que qualquer coisa que possa ameaçar esse vínculo, incluindo exploração terapêutica, encontrará resistência. Essa situação também está no livro da Christiane Sanderson. E aí, essa citação, ela tem muitas informações que eu considero bastante importante. Então, vamos voltar lá naquele exemplo. Uma criança não quer comer uma coisa, o adulto diz para ela, coma isso, eu vou te dar aquilo, e eu estou fazendo isso para o seu bem. Conforme isso vai se repetindo, né? Outra coisa que configura trauma, abuso, em geral é a repetição, é a constância. Então, se essa criança nunca é escutada sobre o que ela está sentindo, se não é validado o sentimento dela, se não tem espaço para ela expressar os sentimentos e dizer por que ela não quer fazer uma determinada coisa, se constantemente ela não faz o que ela quer e ela tem que fazer o que o adulto quer para depois ter o que ela quer e ouve na sequência, eu estou fazendo isso para o seu bem, como um exemplo bem simples. Ela traz aqui. Para essa criança sobreviver a esse abuso e dar conta daquela quantidade de emoções que ela está lidando ali, ela começa, tem um sistema ali do corpo mesmo, que começa a naturalizar isso. E começa, inclusive, a olhar para isso e falar, essa pessoa quer o meu bem.
pessoa está fazendo isso para mim porque é bom para mim. Quem nunca ouviu: as surras que eu levei na minha infância me fizeram uma pessoa boa, responsável, trabalhadora? Qual é o problema de apanhar, de uma criança apanhar? É ótimo. Para mim, não fez nenhum mal. Isso pode ser sinal e sintoma de que alguém que conviveu com tantos abusos na infância precisou naturalizar, normalizar isso para sobreviver, até porque ela dependia daquele ou daqueles adultos para se manter minimamente viva. Toda criança tem necessidade de vínculo, de afeto. Se ela não tem outra opção, o que ela vai fazer? Ela vai aguentar aquilo, inclusive vai acreditar que aquilo é afeto. Isso sim é gostar. O que todos os estudos, todas as pesquisas mostram sobre o desenvolvimento infantil, quando se fala de abusos, de eventos traumáticos? Uma criança muito cedo, ela não acha que o problema é do abusador ou dos adultos, e ela nem pode achar isso, porque se ela entender que o problema é deles, ela iria provavelmente morrer. Então, para se manter viva, ela começa a duvidar de quem? Ela duvida dela. Agora, isso é uma coisa que vai sendo tão repetida, que quando alguém, na fase adulta, diz para essa pessoa: olha, isso que você está me contando foi uma coisa abusiva, isso pode ser um amigo, isso pode ser o terapeuta. O que essa pessoa pode fazer inconscientemente? Não, essa pessoa gostava de mim. E aí ela pode se afastar desse amigo, desse terapeuta, porque alguém ousou dizer que aquela pessoa que ela custou a internalizar e naturalizar aquele abuso, para se manter vinculada àquela pessoa e se manter viva, tem alguém ousando dizer que aquela pessoa foi má, que aquela pessoa foi abusiva. Não. Deixa aqui a minha estrutura. Gente, quando eu falo não, essa pessoa fez esse exercício, eu estou falando de algo que é inconsciente. A pessoa não tem controle sobre isso, ela não levanta e fala: eu já sei que meu pai, minha mãe ou quem cuida de mim vai abusar de mim, então deixa eu gostar deles para ver se isso dói menos. Não é assim que funciona, tá? Talvez para quem está assistindo e já é terapeuta, já faça terapia, acha completamente desnecessário fazer isso. Mas para quem nunca fez terapia, não sabe o que é isso que eu estou falando, de que recebeu maus tratos na infância, não percebeu isso e ainda naturalizou isso, pode achar que a gente faz isso por vontade própria. Não é assim que funciona, ok? Bem, então, se para identificar abuso, eu preciso saber o que é amor, o que é carinho, o que é segurança, o que é confiança. Se eu não recebi isso na minha infância, e para me manter viva eu fui normalizando, naturalizando, e inclusive recebendo muitas respostas confusas de que essas pessoas gostam de mim ou elas não gostam, porque elas fazem uma coisa que eu sinto dor, que eu sinto raiva e sinto tristeza, mas elas dizem que é para o meu bem, elas dizem que elas gostam de mim. Se eu tenho toda essa confusão, cresci com essa confusão, é pouco provável que eu reconheça um relacionamento abusivo na minha fase adulta, tá? Então agora vai entrar o papel e a caneta. E aí eu vou fazer algumas perguntas, que é assim: quando uma pessoa passou por uma naturalização de comportamentos abusivos na infância e na adolescência e não é capaz de reconhecer isso na fase adulta, e inclusive quando alguém, seja amigo, parceiro,
sei lá, colega de trabalho, terapeuta, diz para ela, nossa, esse comportamento pareceu abusivo, como é que você se sentiu em relação a isso? E a pessoa oferece uma resistência e diz, não, essa pessoa gosta de mim, é provável que essa pessoa, número 1, não se conheça. Ela não sabe o que é importante para ela, por exemplo, nos relacionamentos. Ela pode não reconhecer o que é relacionamento saudável, porque ela só conhece relacionamento disfuncional, abusivo. Como eu disse, se ela não conheceu um relacionamento saudável, ela pode não reconhecer quando ele se apresentar para ela. E tampouco ela se conhece, porque uma das coisas que uma criança faz muito cedo num lar disfuncional é duvidar dela mesma, ok? Então, quem está fora, quem tem a detenção do poder, em geral, sabe o que é melhor para mim. Eu não sei o que é melhor para mim. E aí tem uma coisa que costuma acontecer com pessoas que recorrentemente passam por situações abusivas e não são capazes de identificar. Ou identificam tardiamente, ou quando alguém diz, nossa, mas olha isso que você passou, pode ser que depois a pessoa até diga, nossa, foi mesmo, aquilo foi errado, aquilo foi abusivo. É não ter limites. Raciocina comigo. Se eu não me conheço, eu não sei das minhas necessidades. O que é importante para mim? O que eu preciso para me sentir segura? O que eu preciso para confiar em alguém? Como é que eu sei que isso que está sendo oferecido é amor ou é abuso? Provavelmente eu não tenho limites. Não os conheço. Então, vamos saber se você tem questões com limites, os seus limites estão frouxos ou foram completamente colapsados? Primeira pergunta. Você não pode dizer não porque tem medo de rejeição ou do abandono ou da raiva ou da decepção dos outros? Você não tem certeza sobre sua própria identidade e deixa que outros definam quem você é e o que você faz? Você tende a ser excessivamente responsável e controlador ou passivo e dependente? Você assume os problemas e sentimentos das outras pessoas como se fossem seus? Você compartilha muitas informações pessoais muito cedo em um relacionamento e não sabe como compartilhar, como controlar o compartilhamento pessoal? Você acha difícil dizer não ao contato sexual indesejado e se envolve em relações sexuais que você realmente não deseja e muitas vezes concorda em fazer sexo se a outra pessoa quiser? Você tem alta tolerância ou ignora ser tratado com desrespeito ou abuso? Você tem dificuldade em identificar suas necessidades, desejos e sentimentos? Seus desejos, necessidades e sentimentos, se você os conhece, são quase sempre secundários em relação aos das outras pessoas? Você se sente responsável pela felicidade e bem-estar dos outros, enquanto ignora a sua felicidade e o seu bem-estar? Você tende a confiar nos limites das outras pessoas em vez dos seus próprios? Você compromete seus valores e crenças para agradar aos outros ou para evitar conflitos? Ao estabelecer limites, você recua se a outra pessoa forçar um pouco? Então, dá uma olhada aí nas suas respostas. Quantos sims você respondeu? Pode ser que você não tenha conseguido identificar sim ou não
porque você nunca pensou sobre isso. Então vale a pena voltar a assistir o vídeo e ouvir essas perguntas novamente, começar a observar o seu dia a dia para perceber o quanto seus limites podem estar frouxos, se é que eles existem. Então, esse é um sinal de que você pode estar passando por comportamentos abusivos e você não consegue identificar. Vamos voltar lá no exemplo inicial? Primeiro uma criança faz o que o adulto quer para depois fazer o que ela quer, e ele está fazendo isso. Ele que detém o poder e o domínio sobre ela, sobre aquela casa, sobre tudo que existe ali naquele ambiente, e ele diz: eu estou fazendo isso porque eu gosto de você. E para eu dar conta dessa repetição, dessa constância, desse lugar onde eu não posso ser eu, onde eu não posso expressar meus sentimentos, onde eu sempre tenho que fazer primeiro aquilo que quem detém o poder quer para depois fazer o que eu quero, o que eu gostaria de fazer, eu naturalizo isso para continuar viva e ter esse vínculo, receber essa migalha, ainda que seja uma coisa horrível, mas eu estou recebendo alguma coisa aqui, para não sucumbir, para não morrer, para não ter uma depressão, uma coisa mais grave. Claro que a criança não pensa essas coisas. Ela muito rápido, ela fala, eu preciso desse vínculo, eu necessito disso aqui, então eu aceito. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando de não existe limite. Esse limite vai ficando cada vez mais frouxo. O outro tem razão, eu faço pelo outro, eu não posso existir. As minhas necessidades não são importantes. Então essas perguntas podem te dar uma noção de aonde estão os seus limites, se é que eles existem. Então pensa comigo. Se você não se conhece, não sabe das suas necessidades ou não considera que as suas necessidades são importantes porque muito cedo você aprendeu isso. Você não coloca limites porque você tem medo do que pode acontecer com você. Você pode perder essa pessoa, você pode perder, se você depende financeiramente dessa pessoa, e dizer dos seus limites, das suas necessidades, pode implicar, inclusive, risco para a sua integridade física. Então, como sustentar os seus limites? E aí, como identificar abuso? E ainda que você identifique, e aí? Como é que faz para sair dessa dinâmica? Percebe como isso é muito mais complexo do que simplesmente eu fazer um vídeo com dicas de se a pessoa fizer isso, você faz aquilo e pronto, está resolvido o seu problema e você nunca mais vai sofrer abuso na sua vida. Eu adoraria que isso fosse verdade, mas não é. Não é isso que a minha experiência pessoal e profissional tem mostrado. Para você poder de fato identificar abusos e não ter comportamentos abusivos e sofrer abuso e continuar nessas relações repetidas, abusivas, precisa de mais do que dicas de um vídeo no YouTube. Você precisa se conhecer, possivelmente você precisa ou vai precisar em algum momento da sua vida de ajuda profissional para que você de fato se conheça, consiga ver valor nas suas necessidades, consiga identificar quais são as suas necessidades e consiga colocar e sustentar os limites. Porque aí entra uma outra questão, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tá. O que em geral acontece quando eu começo a me conhecer, quando eu começo a identificar, nossa, não conheço minhas necessidades, não sustento os meus limites, olha a quantidade de abuso que eu estou sofrendo aqui e não estava percebendo. Uma das coisas que pode acontecer é que de repente você vai se dar conta que para esses comportamentos pararem de acontecer, você vai precisar parar de relacionar com muitas das pessoas que você se relaciona.
Você vai perceber que pessoas que dizem que gostam muito de você, que você também gosta dessas pessoas, a hora que você começa a falar sobre as suas necessidades e começa a dizer não, você pode conhecer um outro lado das pessoas que você nem imaginava. A pessoa pode demonstrar uma fúria, pode fazer ameaças, e se essa pessoa te fez favores, te fez coisas que você te deu ajuda num momento muito difícil da sua vida, ela pode inclusive jogar isso na sua cara e dizer: que pessoa ingrata você é, olha o que eu fiz por você e agora você não quer fazer isso para mim. E você acha que você vai ficar como? Em geral, as pessoas ficam muito desconfortáveis. E o que elas tendem a fazer? A desistir. Ah, então a minha necessidade não é importante. Ah, então eu vou afrouxar esse limite. Eu vou ir empurrando esse limite para caber essa pessoa. Então, uma das etapas para que os abusos não aconteçam na sua vida é sustentar as suas respostas emocionais quando você colocar o limite e a outra pessoa se revelar ali. Porque limite não significa que quando você coloca ele vai ser respeitado. Muitas vezes colocar limite nos ajuda a conhecer a outra pessoa. O que ela é capaz de fazer? Ela respeita os meus limites ou ela tem um desequilíbrio emocional? E aí pode ser que eu olhe para isso e diga: eu não quero conviver com uma pessoa dessa. Então pode ser uma fase muito difícil passar por isso. Por isso que é tão importante ter ajuda profissional. Esse vídeo está ficando muito maior do que eu imaginava. Vou trazer uma outra citação. No abuso, outra pessoa... Durante o abuso, a outra pessoa controlava o seu corpo, o seu pensamento, os seus sentimentos e comportamentos, bem como a sua realidade. Isso impediu você de agir de uma forma autônoma. Para você se recuperar, é vital que você restaure o controle sobre si mesmo, para que possa escolher o que é certo para você. Essa citação também é da Christiane Sanderson. Então, ela traz aqui quão complexo pode ser a experiência de abusos na vida, na infância, e como isso se sustenta até a fase adulta e como isso é muito complexo e precisa de ajuda profissional. Então, eu vou te dar duas sugestões aqui sobre entender um pouco mais das consequências e também como é que você pode se conhecer mais. Primeira coisa, CODA, Codependentes Anônimos. Eu tenho um vídeo aqui sobre a minha experiência em CODA, recomendo fortemente que você vá lá assistir. O CODA, existe um link do Telegram que você acessa o grupo e tem o horário das reuniões, você entra, é online, é gratuito, você não precisa se identificar e você tem acesso a um programa de recuperação onde você pode aprender a se conhecer. Segunda recomendação, o livro Codependência Nunca Mais. Sugiro que você leia ou ouça, esse livro já está disponível aqui no YouTube como audiolivro, tem vários canais que disponibilizam. Recomendo fortemente que você escute para você poder entender por que é que os seus limites estão frouxos, por que é que você não se conhece, por que você não valida as suas necessidades, por que você não sustenta os seus limites ou as respostas emocionais quando você coloca limites e assim poder começar a construir uma vida onde você consiga identificar o que é abuso e também identifique o que é amor, o que é segurança, o que é confiança. Quando a gente só tem uma coisa na vida da gente, o mesmo tipo de relacionamento, de comportamento de pessoas abusivas, disfuncionais,
fica muito difícil reconhecer o que é afeto, o que é segurança, o que é proteção. Então, recomendo fortemente que você leia o livro Codependência Nunca Mais e visite as reuniões de codependentes anônimos e, claro, procure ajuda profissional para que você possa se conhecer, possa olhar para a sua infância e entender o que você aprendeu sobre amor e sobre abuso e como construir na sua vida relacionamentos saudáveis, onde você possa ser você, onde você se considere importante e merecedor de amor. Tá bem? Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, dá um like se você curtiu esse vídeo. Como é que esse conteúdo te impactou? O que você esperava ouvir e não ouviu? Se você se superou as suas expectativas, se você ficou muito frustrado com esse vídeo, tudo tá valendo. Escreve aqui nos comentários e se você conhece alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo, por favor, compartilhe o vídeo. Um abraço!